O batismo com o Espírito Santo. Antes de entrarmos no assunto do batismo no Espírito Santo, precisamos tomar conhecimento a respeito do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo foi praticamente desconhecido do povo brasileiro até o início do século XX, quando começou o movimento pentecostal no Brasil. Hoje, graças à atuação do próprio Espírito Santo, mais de 70% dos evangélicos são pentecostais. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, muito embora não fique em terceiro lugar na divindade. O Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo estão no mesmo plano. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Todas essas pessoas são distintas e, no entanto, as três formam um único Deus. Aí vemos o mistério que não se pode desvendar. No caso, é válida a soma 1 mais 1 mais 1 igual a 1. O Espírito Santo tem outros nomes: Bom Espírito, Consolador, o Espírito, o Santo, Paráclito, o Espírito de adoção, o Espírito de amor, o Espírito de conhecimento, o Espírito de conselho, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito de entendimento, fortaleza, Espírito de sabedoria, Espírito do Senhor, Espírito do temor do Senhor, Espírito da verdade. O Espírito Santo também é simbolizado por água viva, fogo, óleo, pomba, selo e vento. A ação do Espírito Santo no ser humano é muito grande, pois ele é o autor da vida. Ele atua em nosso favor da seguinte forma: abre os céus, consola, convence do pecado, dá acesso ao Pai, faz dar frutos, dá ousadia para falar a respeito de Jesus, ressuscitará o nosso corpo mortal, derrama o amor de Deus nos corações, ensina, flui no coração, usa para expulsar demônios, guia, inspira, intercede por nós, habita em nós, justifica, revela a vontade de Deus para as nossas vidas, santifica, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 16. Além de tudo isso, o Espírito Santo nos enche de alegria e de paz, habitando conosco e mantendo comunhão com o seu povo, através dos milagres e maravilhas realizados em nosso meio, dada a sua onipotência, onipresença e onisciência. O Espírito Santo é o maior presente do Senhor Jesus Cristo para os seus seguidores. O Senhor Deus poderia ter nos enviado um anjo para fazer em nós tudo aquilo que é realizado pelo Espírito Santo, conforme relacionamos anteriormente. Ele, no entanto, nos deu a si mesmo. E se isso aconteceu, é porque existe uma razão muito superior. Daí o fato de desejarmos para todos os seguidores do Senhor Jesus o batismo no Espírito Santo. As pessoas batizadas no Espírito Santo são mais privilegiadas até mesmo que os discípulos durante o ministério do Senhor Jesus, porque quando Jesus se afastava deles para orar ou descansar, eles ficavam possuídos de temor, conforme Marcos capítulo 4, versículo 38. Não é assim conosco, pois uma vez selados no Espírito Santo, jamais estaremos sós. Conforme está escrito: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Livro de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. O batismo no Espírito Santo nos torna diferentes em todos os aspectos, pois passamos a participar da natureza do próprio Jesus.
Esse batismo faz-nos ver as coisas como ele via, pensar como pensava, falar como falava, enfim, agir da mesma maneira como Jesus agia. É esse batismo que nos capacita para a grande obra de Deus. Está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Concluímos que ninguém deve se envolver diretamente na obra de Deus sem antes ter recebido esse poder prometido pelo Senhor Jesus. É muito perigoso para o neófito, aquele que é novo na fé, recém-convertido, tentar fazer alguma coisa sem o selo do Espírito Santo, pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Efésios capítulo 6, versículo 12. Se temos de enfrentar forças espirituais, precisamos de uma armadura espiritual divina para obtermos a vitória. E nenhuma força é maior do que o poder de Deus, o batismo no Espírito Santo. Além do mais, o próprio Filho de Deus precisou desse batismo para iniciar seu ministério. Os apóstolos o receberam para continuar o ministério do Senhor. O apóstolo Paulo, da mesma forma, recebeu o batismo após a imposição de mãos de Ananias, conforme Atos capítulo 9, versículo 17. Por muito mais razões, nós também devemos receber esse carimbo de Deus para as nossas vidas. O conhecimento a respeito do Espírito Santo é vital para a fé de todo cristão. Ele não é uma influência ou energia, ou um espírito qualquer, mais iluminado, mais evoluído. O Espírito Santo possui em si mesmo os elementos de existência pessoal, propriedades, qualidades e altas virtudes que atribuem a esse ser uma personalidade. Ele é uma pessoa tanto quanto Jesus Cristo e o Pai o são. As suas obras e os seus ofícios são os mais variados possíveis, e o mais importante é o de ter a missão de conduzir-nos até Cristo Jesus. Ele tem grande desejo de guiar-nos e encher de sua plenitude, a fim de sermos uma unidade. Tudo o que o Senhor Jesus fez e realizou foi devido à unção que recebeu do Espírito Santo, que deseja habitar em nós. A maior dádiva de Jesus Cristo aos seus seguidores foi a poderosa infusão do Espírito Santo. Ele o recebeu ao ser batizado por João Batista. Os apóstolos o receberam no cenáculo. As mulheres que seguiam Jesus o receberam. Cada um dos 120 que estavam presentes no cenáculo recebeu o Espírito Santo. Cada uma das 3.000 pessoas que ouviram o sermão de Pedro no dia de Pentecostes recebeu a promessa da infusão do Espírito. Todos esses foram batizados no Espírito Santo e precisaram dele. Se essas pessoas precisaram, então você e eu também precisamos dessa bênção. Cada pessoa batizada no Espírito Santo conta a sua própria experiência e cada uma é diferente dos demais. Cada pessoa, para obter a plenitude do Espírito Santo, precisa, antes de tudo, estar vazia de si mesma, vazia de tradições e preconceitos religiosos, vazia de tudo que atrapalha o bom relacionamento com Deus. Deve haver um desejo profundo na vida de cada cristão de ser revestido com o Espírito Santo. Aquele que busca o Espírito Santo deve ter um alvo estabelecido. Deve-se conhecer o plano de Deus para o cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo foi enviado para substituir o Senhor Jesus Cristo. Se alguém quer buscar esse batismo e não está disposto a segui-lo, seu esforço será inútil. O batismo no Espírito Santo é a plenitude ou totalidade de Deus dentro de nós. Para recebê-lo, o candidato deverá considerar algumas observações que, se forem seguidas corretamente, darão à pessoa o gozo e a alegria de receber o batismo no Espírito Santo. Eis os passos a seguir. Ninguém pode encher um copo com água pura enquanto o mesmo estiver sujo.
Da mesma forma, ninguém pode receber o Espírito de Jesus enquanto tiver no seu corpo qualquer outro espírito, quer seja de demônios, inveja, contendas, iras, cobiças, fofocas. Ninguém pode receber o Espírito de Deus enquanto mantiver no seu coração mágoa contra outra pessoa. Antes, deve perdoar de todo o coração a quem o feriu, a fim de também receber de Deus o perdão maior. Então, o Espírito Santo encontrará espaço para entrar e ficar. Ninguém poderá receber o Espírito da verdade enquanto andar na mentira. A sua palavra deve ser sim ou não. A nossa sinceridade mantém-nos puros por meio do Senhor Jesus. Ninguém poderá receber o Espírito Santo enquanto seus pensamentos estiverem envolvidos com outras coisas desse mundo. O candidato ao batismo, diante desses conselhos, deve ter certeza da inexistência de algo que o acuse diante de Deus. Caso contrário, deve confessá-lo com seus lábios ao Senhor Jesus e pedir-lhe perdão. É necessário se desligar das preocupações, quer de parentes, dívidas ou qualquer outra coisa, procurando se esvaziar de tudo, até mesmo de si. Nesse momento, comece a louvar o Senhor Jesus com a sua boca, não mentalmente. Diga-lhe que o ama, que o adora, que Ele é a pessoa mais importante na sua vida e que está pronto para fazer sua vontade. Não interrompa os louvores ao Senhor com pedidos de cura, libertação ou qualquer outra coisa, mas continue louvando sem cessar e sempre com os lábios. Se nesse momento você sentir coceira, ouvir algum barulho ou mesmo qualquer coisa que tente interromper seu louvor ao Senhor Jesus, saiba que está chegando próximo do recebimento do batismo no Espírito Santo. Isso é natural. O diabo tentará fazê-lo desviar a sua atenção do Senhor para que você perca a grande bênção. Continue louvando de todo o coração, cada vez mais forte, sabendo que Jesus está nesse momento aspirando o seu louvor como um bom perfume. O alimento de Deus é o nosso louvor. De repente, você sentirá uma alegria e esta vai aumentando gradativamente até haver um sentimento inexplicável de satisfação sentido em todo o corpo. Então, seu linguajar passará a ser bem diferente. Você não entenderá nada. Mesmo assim, continuará a falar estranhamente e não sentirá vontade de parar mais. Você estará sendo selado e batizado com o Espírito Santo. Não tenha medo. O próprio Senhor Jesus disse que se o filho pedir ao pai um pedaço de pão, não receberá uma pedra, conforme Lucas, capítulo 11, versículo 9 ao 13. Da mesma forma, se nós, filhos de Deus, pedimos o Espírito Santo, Ele jamais permitirá que recebamos um outro Espírito. Quando alguém é batizado com o Espírito de Deus, recebe imediatamente o fôlego de Deus em sua vida para lutar e vencer qualquer tipo de batalha. O Espírito Santo passa a coordenar nossas ações de tal modo que jamais deixamos brechas para sermos atingidos pelo diabo. Tornamo-nos ilimitados nas realizações da vontade de Deus. Se você deseja ser batizado com o Espírito Santo, atente bem para as palavras a seguir. Como pode alguém ser cheio do Espírito Santo? Comecemos pela mais citada passagem pentecostal das Escrituras Sagradas. Atos, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quem começou a falar? Alguns responderão: o Espírito Santo. Não é, porém, o que dizem as Escrituras. Leia o versículo novamente. Ele diz: todos começaram a falar. Certo homem objetou: ora, se sou eu quem fala, é a carne então que fala. Exatamente isso. Até você ter um corpo imortal, será a carne que falará. Quando for para o céu,
não precisará mais falar em línguas. É aqui, entretanto, que entra o sobrenatural, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Se você precisasse pensar nas palavras que iria dizer, nada haveria nisto de sobrenatural. No entanto, é o Espírito que as concede. Após ter expulsado da mente todo pensamento estranho e em oração tê-la convergido ao Senhor, começará, pela fé, a pronunciar as palavras que virão do seu coração, o mais profundo de seu ser. Você não as entenderá, mas isso não importa. Não tenha receio da sua voz, pois as palavras lhe parecerão estranhas. A princípio, poderão mesmo soar como as de uma criança aprendendo a falar, pois lemos em Isaías capítulo 28, versículo 11: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Não hesite, pronuncie as palavras com clareza, fale o que Deus pôs no seu coração. Respire fundo e comece a falar em línguas, pois se você é salvo, deve se lembrar de que tem Cristo em sua vida. O texto bíblico de Colossenses capítulo 2, versículo 9 declara: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Creia que possui o Espírito Santo. Não fique esperando que Deus faça alguma coisa por você, pois é Ele quem espera agora que você faça por Ele. Quando alguém fala um idioma qualquer, faz uso da língua, dos dentes e das cordas vocais. Você deve agir exatamente da mesma forma ao falar em línguas estranhas. Tenho visto muitas pessoas que esperam ser batizadas no Espírito Santo tomadas de tensão nervosa. Seus lábios se tornam rijos. Não poderiam dessa forma falar nem mesmo na sua própria língua. Descanse no Senhor. Relaxe os músculos e observe o movimento do formoso Espírito Santo em sua vida. Outra coisa, se você sabe português, inglês, francês, alemão ou outra língua qualquer, só conseguirá falar uma delas de cada vez. Se, ao buscar o batismo, insistir em continuar usando a sua língua materna, poderá orar até o dia do juízo que não falará em outra. Por isso, louve ao Senhor durante alguns minutos até sentir o movimento do Espírito Santo em sua alma. Cesse então de falar na sua própria língua e comece a fazê-lo na língua desconhecida. Ao obedecer à infusão do Espírito Santo, terá sua alma inundada de grande alegria, pois diz a Bíblia que os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 52. Essa alegria poderá vir-lhe no mesmo dia em que receber o batismo, ou dias depois, ao aprender a submeter-se ao doce Espírito. Onde melhor se poderá receber o Espírito Santo? A maioria do povo recebe na igreja, porque lá a presença do Senhor é conducente a uma atitude de adoração e louvor, requisitos indispensáveis à infusão do Espírito. Por outro lado, um motorista de caminhão testificou ter recebido batismo quando dirigia. Tão grande foi sua alegria, acrescentou ele, que parou ao lado da estrada e pôs-se a saltar de júbilo junto ao veículo. Outro homem contou-nos tê-lo recebido quando se barbeava. Ainda outro quando se achava no leito. Até mesmo presidiários já nos relataram que foram batizados no cárcere. Certa senhora o foi quando lavava os pratos. Os 120 do cenáculo, ao que se deduz do texto, estavam sentados. Atos capítulo 2, versículo 2. Deus não tem preferência por nenhuma postura do corpo em particular, nem por determinado lugar. Portanto, podemos chegar à conclusão de que este é mais um passo importante para que o cristão verdadeiro alcance a plenitude em sua vida de comunhão com Deus, pois deixando o Espírito Santo agir em sua vida, estará preparado para enfrentar as hostes malignas que se impõem neste mundo.
Mas também fique sabido que se o Espírito Santo, para você que ainda não foi batizado com ele, não for o seu grande sonho, se o Espírito Santo não for almejado de todo o coração, mais do que todas as coisas, você jamais o receberá. O Senhor Jesus, ele jamais vai batizar você se você não quer se colocar à disposição da sua obra. Que Deus abençoe a todos. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal.